Câmera, 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 câmera. Muito bem, tentando aqui a conexão. Quase tudo pronto. Boa noite, Márcio. Já já a gente começa aí a falar um pouco desse caso emblemático, o caso Evandro. Boa noite, Alexandre. Hugo, Polidoro, seja bem-vindo. Daqui a pouco está entrando aqui o nosso convidado de hoje para acompanhar essa live especial aí, participação especial do Oswaldo. Caso Evandro, caso de repercussão, começou lá em 92, né? 92, quando o Leandro desapareceu. E o nosso convidado de hoje, que é o seu Oswaldo, ele vai participar dessa nossa conversa. Essa é uma conversa muito enriquecedora. A gente vai tratar um pouco de direito, um pouco do processo do caso Evandro, uma questão de agregação de valores ali com relação à investigação, a função do Estado, o que essa pressão do Estado acaba influenciando na vida do investigado e das outras pessoas que são envolvidas no processo. Então, dou boa noite aqui ao pessoal que está entrando. Oi, Julie, boa noite, tudo bem? Que bom revê-la. Só questão aí de aguardar o pessoal entrar. Convidando aqui, já está entrando também. O Oswaldo. Estou convidando aqui. Vamos ver. Jonathan. Ô, doutor Jonathan, seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo Tudo certo, jóia. pessoal? Mais uma live dos Tribunos da Defesa. Uma live daquelas hoje, hein? Hoje essa vai ser boa. Hoje promete, doutor Jonathan. Muita coisa aí que falta ser descoberta desse caso, hein? Bastante, né? E só aguardando aí, daqui a pouco o Oswaldo já está aí junto e já vamos começar. Já. Muito bem. Doutora Elizabeth também, já estou convidando ela aqui. Olha só, hein, Jonathan. Como é que tá o frio aí em Joinville? Aqui tá de boa, tava 11 graus agora há pouco. E Curitiba, como é que tá? Pronto, 8 graus lá fora, mas aqui dentro quente, 35 graus no calor do coração. Todo mundo animado para hoje. Sempre, sempre. Vamos perguntar aqui. Vamos ver. Tá, o pessoal está entrando já. Esperando o seu Oswaldo. A Elizabeth está acompanhando lá a nossa live, lá de Joinville também. Se a Elizabeth já puder avisar o seu Oswaldo que a gente está aguardando a entrada dele. O Oswaldo Marceneiro. Sofreu muito, hein, Jonathan? Ah, sim, imagine, né? Salvo engano, foram 6 anos que ele ficou no fechado direto. Posso estar equivocado no tempo, mas eu acredito que seja isso. Impressionante, né? Função do Estado aí acusando e perseguindo. É, na verdade, o Oswaldo é um exemplo do quanto o poder estatal pode destruir a vida de uma pessoa quando quer, né? Nem E me é por fale. isso que nós, advogados, somos o freio dessa situação. A advocacia criminal aí se destaca nesse sentido, né? A gente não pode virar os olhos aí essa situação penal que a gente está vivendo. Jamais, jamais. E assim, e uma situação que nós temos que sempre tá atento é a questão da tortura, né? O processo penal não tem espaço para isso. Um processo penal que nós temos como democrático de direito, jamais podemos aceitar qualquer tipo de prova ilícita. E tortura é crime, tortura é horrível. Hoje o Oswaldo vai falar um pouco sobre isso. Ainda mais essa questão ali. Hoje, essa audiência de custódia tenta frear um pouco, mas a gente sabe que na audiência de custódia nem tudo é colocado às claras, ainda mais se o investigado ali no momento ele não está acompanhado do advogado, né? Então essa conversa prévia do advogado com
o cliente que vai entrar na audiência de custódia, ela é muito importante. Doutor Riquelme, eu acho que A tem, Elizabeth chegando aqui, ó. tem Mídia e mensagem do senhor política, ali para o isso senhor aí, aceitar. Júlia. Mídia e política. Doutora Elizabeth, boa noite. Boa Olá, tudo noite, bem? doutor. Tudo Boa certo? noite, tudo bem? Tudo Boa noite para jóia? todos, pessoal que está entrando aí. Muito bem, até coloco já desde... Acabei de falar com o seu Oswaldo, mas ele não me respondeu ainda. Tá a caminho da nossa live, ele vem lá de São Paulo para entrar aqui também, demora um pouco, não tem problema. Mas eu estava falando, doutora Elizabeth, essa importância da advocacia criminal nossa, inclusive a ideia é que o seu Oswaldo conte um pouquinho dessa persecução penal que ele sofreu aí, ficou preso, confissão e tortura, e já deixo já para os nossos ouvintes a oportunidade de fazer pergunta, né? O seu Sim, Oswaldo, vocês vão ver que é uma pessoa extremamente acessível, e a ideia nossa é justamente fazer essa interação do nosso interlocutor com o nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje. Então, todos vocês, Exatamente. por gentileza, fiquem à vontade. Escrevam ali no comentário uma pergunta, podem encaminhar para cá. A doutora Elizabeth vai passar essas perguntas para o seu Oswaldo. Daqui a pouquinho a doutora Elizabeth sai um pouco da nossa telinha, entra o doutor Piero para que nós possamos conversar, porque o Instagram ele permite nós quatro, né, 4 pessoas ali, para fazer essa Somente 4. conversa. Então, Isso, a gente fica aí nessa expectativa de que todos possam estar participando. tá Os certo. tribunos em Doutor peso, nós Riquelme, vou 4. apresentar os tribunos. Vamos Pessoal que está lá, entrando doutora aí. Elizabeth, vamos. Para quem não nos conhece, os tribunos na defesa, ele é composto pelo doutor Piero, que está entrando daqui a pouquinho, doutor Riquelme, doutor Jonathan. Doutor Piero e doutor Riquelme são moradores em Guaratuba também, né? São advogados criminalistas, os dois. Doutor Jonathan também advogado criminalista, mas na cidade de Joinville. E foi uma grande surpresa para nós, né? Essa aceitação do senhor Oswaldo estar participando dessa live conosco, né? Não, muito importante. Não só a surpresa nossa, mas a surpresa positiva, né? Saber que ele está disposto a compartilhar. E, inclusive, ele tem um trabalho, doutora Elizabeth, que é muito focado nessa proteção de direitos humanos, direitos da pessoa. É um trabalho sensacional, até eu convido a todos, se puder seguir ele no Instagram, seguir ele ali no Facebook, você vai ver que o seu Oswaldo ele não é só um injustiçado, ele é um injustiçado que luta para que isso não aconteça com mais ninguém. Exatamente. Olha só, gente, talvez o seu Oswaldo esteja com dificuldade de estar entrando, então eu vou sair um minutinho. Coloque o doutor Piero daí, tá? vamos fazer diferente, vamos fazer diferente. Deixa o Piero entrar. Isso. O Piero entra, fica nós 4 aqui. Quando o Oswaldo sinalizar que ele está liberado, daí a gente faz a mudança. Vamos lá. Tá? Vou E sair aproveito, eu vou fazer o convite Não, do Piero aqui tu agora. permanece daí, pro Piero poder entrar, fica os 4 por enquanto, né? Joia. Eu vou entrar Deixa em eu contato aproveitar. com o senhor Oswaldo, talvez Tudo esteja bem. com dificuldade, tá bom? Tá ok. Tá? Só aproveitar esse gancho aqui, aproveitar que o Piero também está entrando ali, fazer um comentário, né, do último júri que nós fizemos, o maior júri de Itapuá agora, tem poucas semanas. Esse comentário, olha, acho que é o doutor Piero que está entrando aqui, hein? Exatamente, ele. É ele mesmo, está aí, ó. Boa noite, doutor. Piero, puxe a câmera. Ei, vocês podem me tirar? Como é que eu faço para sair daqui? Eu acho que tu consegue sair direto, né? É hora de dizer tchau. Mas eu queria comentar justamente esse caso que nós fizemos, o maior júri de Itapuá, tem poucos dias agora, e o que eu quero colocar e compartilhar com todo o nosso pessoal que está convidado aqui assistindo hoje, é justamente essa questão da injustiça, né? Dos 6 réus que nós tivemos um dos réus era uma moça, e que não tinha nada a ver com a situação, acabou estando no lugar errado, na hora errada, não tinha nenhum tipo de envolvimento, e ficou 3 anos presa, né? 3 anos presa durante o processo, e no final do julgamento ela foi inocentada. Só que nesses 3 anos o reflexo é muito grande.
Nós tivemos uma criança que ficou 3 anos longe da mãe, uma criança que na época tinha 2 anos, na época dos fatos, estava com 5 agora, 3 anos sem encontrar a mãe do Dia das Mães, sem abraçar a mãe no Natal, enfim, que foi envolvida ali por algumas pessoas e acabou respondendo um processo penal. Então esse sofrimento que o judiciário às vezes causa numa pessoa que lá no final é inocentada, isso tudo tem que ser pensado também, né? O Estado ele não tem esse direito exclusivo de bater e colocar uma pressão em cima de alguma coisa ali que não é fundamentada, não é fundada. Então é isso que eu queria comentar, se o doutor João, o doutor Piero quiserem comentar. Isso se me permite um adendo, salvo engano, a comarca de Itapoá, ela tem aproximadamente 30 anos. Se eu não me engano, posso estar enganado nas datas, mas se eu não me engano foi em 1992 a emancipação da cidade. E imagine que em 30 anos o maior júri foi feito na semana passada. E olha que é uma comarca que teve bastante júri ao longo de 30 anos. E foi um júri de 3 dias exaustivos. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, doutores. Desculpa aí que deu um probleminha na hora de entrar aqui, mas graças a Deus tudo em paz. Não, tudo certo. Boa noite, seu Oswaldo. Satisfação em conhecê-lo virtualmente, né? Boa noite, doutor. O senhor é Piero? Sou o Piero. Uhum. Muito bem. Prazer. Muito frio aí, Oswaldo? Está em Blumenau? Sim, estou em Blumenau. Bem frio. Olha só. Giô, né? Em Santa Catarina, Giô, né? Mas lá mais para a Serra, né? Mais próximo do Rio Grande do Sul. Eu sei que teve uma geada aí. Senhores, eu vou dar para a doutora Beth voltar. Daqui a pouco a gente se encontra novamente. Perfeito. Tá legal então, senhor Oswaldo. O doutor Piero vai sair um pouquinho, a doutora Elizabeth entra agora um pouco para conversar conosco. E a gente já vai começar esse papo, né? Que está todo mundo ansioso para esperar Tranquilo, essa conversa ali. Até eu queria já, de antemão, fazer um convite para o senhor Oswaldo, justamente para comentar um pouquinho desse trabalho social que o senhor tem feito, de proteção aos direitos humanos ali. Eu percebi que o senhor tem esse trabalho bem bacana, e isso já foi fruto dessa justiça. É o doutor Rodrigo? Eu mesmo. Para ver então. se depois, se o senhor puder comentar isso aí. E ficou o Jonathan também, né, Jonathan? É isso? Isso, sou eu, Jonathan. Sim. Sim, doutor, nós, em primeiro lugar, se apresentar melhor, uma boa noite a todos aí, né? Todos que estão presentes, que vão ouvir também futuramente, né? Então, o senhor quer que eu fale sobre isso agora ou quer que eu fale depois sobre isso, doutor? Fique à vontade, senhor Oswaldo. Fique à vontade. Até esperar a doutora Elizabeth entrando agora também. E ela vai comentar com o senhor também sobre essa situação. Essa situação, ela surgiu, é uma história até um pouco mais profunda ela. Porque ela surgiu mesmo dentro do presídio, já surgiu essa ideia de nossa luta. Porque eu não sei, o senhor deve ter acompanhado a nossa história, né? Nossa trajetória. Sim, sim. A gente, nessa trajetória nossa, a gente ficou 1 ano e 8 meses, depois eu falo mais do detalhe, dentro de uma ala de segurança máxima, dentro de um buraco chamado castigo, né? Vocês como advogado conhecem que o famoso área de segurança máxima, castigo, é a prisão da prisão. Uhum. Se o cara comete um crime grave dentro do presídio, muito grave, ele vai pro castigo, para a prisão do prisão, né? E nós, mesmo inocentes, mesmo sem ter sido julgado, a gente não podia entrar direto pro presídio. A gente ficou um tempo, chegamos pro AU, depois eu passo a história do AU também, ficamos uns dias no AU e mandaram nós pro presídio de Piraquara. Boa noite, doutora. Doutora Elizabeth, né? Olá, senhor Oswaldo, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, estamos aí na luta. Muito então, prazer doutor, em conhecê-lo. Obrigado. Então, doutor, aí nós acabamos indo para o presídio de Piraquara, mas Piraquara, quem conhece, não podia entrar sem ter condena.
A gente não podia entrar sem condena. O que fizeram? Mandaram nós para a ala de segurança máxima com um buraco. E só que nós tínhamos uma restrição a pedido da juíza ou da secretaria, não sei informar em detalhes, né, que até hoje a gente não sabe bem. A gente não podia ficar incomunicado, não podia se comunicar com ninguém, não podia cortar cabelo, não podia cortar barba, não podia cortar unha. Então a gente ficou esse 1 ano e 8 meses numa ala de segurança máxima no buraco. A gente não sabia se era dia, se era noite. O que acontecia? Quando era o inverno, quem conhece Curitiba conhece os invernos, que foi em 92. E Piraquara, ele é meio perto da serra, meio tudo. Estava bem frio. Então, nesse inverno, 92, tinha água. Eles ligavam uma torneira lá, nós tínhamos que ficar embaixo da torneira, naquele frio sem roupa, rezando. E os outros dias não tinha água, não sei se desligavam, o que fazia, deu um vídeo, nós ficávamos sem água. E a água que tinha era do famoso boi. Para quem não conhece, o boi é um buraco que tem o chão e aonde se você usa como o famoso batente, o famoso bacio dos banheiros do dia a dia das casas. Então a gente tinha que tomar água dali mesmo, se usar daquela água que era negado, fechado essa água para a gente. Tomava água dali, usava a necessidade ali, fazia o que tinha que fazer junto ali. Então a gente ficou muito tempo ali, nesse 1 ano e 8 meses de sofrimento. Passou alguns presos ali, alguns presos passaram, mas em celas diferentes, a gente não via, só escutava a voz, poucas conversavam um pouco. E depois desse 1 ano e 8 meses, a gente acabou indo, doutor, voltando para o presídio do AU. A AU ali era antigo na Anitta Garibaldi, acho que hoje virou alguma coisa judicial ali em Curitiba. Centro Judiciário, hoje é o... hoje é o Fórum Criminal lá. Isso. Fórum Criminal. E ali sofremos também bastante. Aí ali, para chegar nessa pergunta, para depois falar sobre mais o caso, ali a gente... O primeiro dia nós chegamos antes ali de Piraquara. Tem um caso muito interessante que eu gostaria de falar depois sobre o doutor Luiz Carlos de Oliveira. Eu gostaria depois muito de falar com ele sobre o delegado Luiz Carlos. A gente ficou uns dias e acabou tirando nós, jogaram lá para aquele buraco da ala de segurança máxima. Eu acho que não, eu não sei se na história do penal brasileiro, se alguém ficou mais tempo numa ala de segurança máxima, num castigo de 1 ano e 8 meses. Eu acho que, eu não sei, pelo que o preso falou, não. Pelo que o preso falou, a gente ficou muito tempo. Seu Oswaldo, antes do senhor dar continuidade, desculpa tá interrompendo o senhor, só para o pessoal que está entrando conseguir entender, uma linha do tempo para contar o início da história, até chegarmos na história do senhor. Eu posso passar para eles rapidamente, só para eles entenderem a história, que eles não conhecem essa história, tá? E como eu estava tentando entrar em contato com o senhor antes, e eu entrei depois do senhor, eu posso fazer isso agora, o senhor me permite? Sim, deixa à vontade, doutora. Eu vou estar passando essa linha do tempo. Qualquer informação equivocada que eu estiver passando, o senhor, por gentileza, me corrija, tá certo? Sim, esteja à vontade. Então, pessoal, para quem está entrando agora, nós estamos tratando do caso Evandro, daquele menino, na cidade de Guaratuba, com 6 anos de idade. E, a princípio desapareceu, depois ele teve o seu corpo encontrado, né? Então, antes do desaparecimento do Evandro, desapareceu um menino chamado Leandro Bossi, em 1992, fevereiro de 92. Essa época, estavam desaparecendo crianças. Era um período que vinha desaparecendo crianças, não só na cidade de Guaratuba, mas em outros estados também. Então, em seguida do desaparecimento do Leandro, que foi em fevereiro, em abril desaparece o Evandro. Evandro Caetano, com 6 anos de idade. Desapareceu dia 6 de abril de 92. Com 5 dias de desaparecido, alguns lenhadores encontram o corpo do menino. A partir daí, o pai dele reconhece esse corpo, que ele foi encontrado sem as vísceras, e sem o couro cabeludo, e sem alguns órgãos.
Então, o pai dele reconhece esse corpo porque ele tinha uma cicatriz nas costas, e a partir dessa cicatriz o pai faz o reconhecimento do corpo. Pouco mais adiante, ali com 2 meses de investigação, após ter sido encontrado o corpo do menino, um primo da família, chamado Diógenes Caetano, que na época ele era ex-policial civil, ele passa a investigar o caso por conta própria. E então, a partir disso, ele cria um dossiê acusando a senhora Celina Abbasi e sua filha Beatriz de usarem esse corpo do menino Evandro para um ritual satânico. Um pouco mais adiante, com a investigação não concluída, entra o grupo Águia, da inteligência da Polícia Militar, sob o comando do Valdir Copete. Mais para frente, um pouquinho, o Ministério Público do Paraná indicia a senhora Celina e Beatriz Abbasi. Em 23 de março de 98, Beatriz e Celina Abbasi, elas são julgadas pela primeira vez, vão para o Tribunal do Júri, um júri que durou 34 dias. E nesse júri, elas foram consideradas inocentes, foram absolvidas. Correto, doutor? Doutor Jonathan? Correto? Tá certo. E sim. Em 99, esse júri foi... Ele anulado. foi anulado. 99, esse júri foi anulado. Então, Só em 2004... me permite um adendo. Oswaldo, eu te faço uma pergunta bem rapidamente. 2004 foi seu júri, né? 2004, sim. 2004, então vem os outros condenados, o senhor Oswaldo Marcineiro, aqui presente conosco, e Vicente de Paula e Davi Soares são condenados nesse julgamento, né? E aí, Injustamente. 2005 vem Francisco Cristofolini e Ayrton Bardelli absolvidos. E aí, também em 2005, ocorre um novo julgamento por conta da anulação do antigo, do que foi do primeiro julgamento, de Celina Abbasi e Beatriz Abbasi. Elas passam por um novo julgamento. E nesse julgamento, a Beatriz é condenada a 21 anos e 4 meses. Já a mãe dela, por ter uma idade mais avançada, já há mais de 70 anos, acabou tendo extinta a sua punibilidade por conta da idade avançada. Aí, já em 2015, entra um jornalista... como que é o nome do jornalista? Eu esqueci. Ivan Mizanzuki? Ivan Mizanzuki. Com toda a investigação, né, trazendo aí toda essa investigação, que mais adiante vai virar a série da Globoplay e o podcast, né? Veio com grandes informações, esse jornalista, um cara extremamente inteligente, muito audacioso, eu posso dizer assim. Aí, 2016, o TJ do Paraná concede perdão a Beatriz Abbasi, pede perdão, e chegamos em 2018 com o lançamento aí da série Caso Evandro na Globoplay com o podcast, que é de Ivan Mizanzuki. E agora, em 2022, nós temos aí uma surpresa com o Diógenes Caetano virando réu, porque se envolveu em questões de calúnia. É isso mesmo, senhor Evandro? Sim, sim. Senhor Oswaldo, desculpe. Sim, ele hoje ele é réu, tá? A gente tinha entrado com uma, acho que interpelação que chama inicialmente no começo do ano, e acho que ele não respondeu àquela interpelação,
e acabamos fazendo virar queixa-crime. Então foi sim feita uma queixa-crime, a qual queixa-crime foi aceita pela juíza de Guaratuba, pelo juizado de Guaratuba, e no momento que foi aceita, ele vira réu, né? Ele fez uma carta esses dias atrás, eu não sei se estão sabendo ou não, ele fez uma carta, acho que chama carta-resposta, é isso, doutores? Quando ele é interpelado a queixa-crime, ele mandou uma carta-resposta, o advogado dele mandou uma carta, acho que resposta, É uma resposta à acusação. Tentando bater acusações para a juíza não, parece que não aceitou a carta-resposta, não deu, não sei o que aconteceu, e foi marcado, parece que para março de 2023, do ano que vem, ele vai sim sentar no banco do réu e dar as explicações dele. Acho que as partes interessadas vão ser ouvidas. Acho que é assim que funciona. É isso, doutores? Isso mesmo. Só o questionamento que eu te faço, E Oswaldo, só deixa eu rapidamente. passar uma outra coisinha nisso. E fora essa queixa-crime, tudo isso que ele já fez tudo, nós entramos com outra interpelação para ele semana agora, sobre uma outra coisa que ele falou também, sobre aquela primeira queixa-crime. Tem mais uma interpelação que estamos esperando a juíza aceitar ou não, para ver o que vai acontecer com essa segunda interpelação contra ele também. Exato. Compreendi. Certo. Então, dadas essas entradas, essa entrada que eu dei, eu deixo, então, aberto agora para a participação do Dr. Piero, tá? Mais no finalzinho, senhor Oswaldo, eu volto para estar fazendo um último questionamento para o senhor, tá bom? De antemão, já lhe digo e te agradeço, né, toda essa oportunidade que o senhor está nos dando, de estar abrindo a tua história, né? Então, já deixo aqui de antemão o nosso agradecimento por essa participação, tá certo? Doutora, para entrar o doutor Piero. Eu que tenho que agradecer a todos, e principalmente a senhora, pois conversou bastante aí, uma pessoa amável, uma pessoa que a gente percebe tem Deus no coração, uma guerreira, lutadora. A gente que agradece essa oportunidade. Eu que agradeço também. Até depois, então. Ok, doutor. Então, tá, até daqui a pouco, Beck. Eu vou trazer o Piero aqui para a sala também. O seu Oswaldo fica à vontade agora para as considerações suas, né? Então, nós estávamos falando ali, doutor, sobre aquela parte. Teve uma pessoa ali, o Marcílio Souza, ele perguntou, parece aí, se era solitária. Sim, Marcílio, era uma solitária, só que a solitária da solitária. Porque dentro do presídio, quem cometia uma falta leve, alguma coisa, ia para uma solitária dentro do presídio. E os crimes mais graves, o cara matava, fizesse uma coisa mais grave, ele ia para o castigo do castigo, que era, bem dizer, quase embaixo acho que embaixo de uma parte de uma ala feminina, fora do presídio, do outro lado da rua, onde a gente não tinha contato com outros presos ali, você podia gritar, podia espernear, que nem os outros não tinha apoio, não tinha ninguém para te defender ou ajudar, ou pelo menos bater uma grade, como faziam, ver um preso sofrendo. Porque os presos têm uma coisa, todo mundo critica o preso, todo mundo, muitos, não vou dizer todo mundo, para generalizar também, mas muitos dizem que bandido bom é bandido morto, bandido bom é CPF anulado. Eu digo uma coisa, pessoal, o cara cometeu o crime, sim, ele tem que pagar para a justiça o crime que ele pagou, mas com dignidade, com respeito, e isso não se tem dentro dos presídios. Não tem dignidade, não tem respeito, e é tratado como lixo da sociedade. Então fica mais fácil tampar o sol com a peneira, a sociedade e todos em volta que não está se vendo o que está acontecendo lá, e dizer que bandido bom é bandido morto. Não, o bandido bom é o bandido regenerado, é o bandido que tem as garantias que o Estado deveria fornecer e não fornece, para ele se regenerar e voltar à sociedade e progredir com a sociedade. Inclusive, até fazer um trabalho sobre isso, mas eu vou falar também sobre isso. E lá dentro, então, doutor, a gente acabou indo para o AU novamente. A gente foi, o primeiro jogo, se eu falar, eu até falei uma coisa aqui, o julgamento nosso foi em 2004. Mas, na realidade, o primeiro julgamento nosso, meu, do Davi dos Santos Soares, Vicente de Paula Ferreira, foi em 92. Foi no segundo ou terceiro dia, já, dentro direto do presídio do AU, quando nós logo chegamos. Nós somos julgados pelos presidiários lá dentro. Pegaram nós, levaram nós, depois eu vou contar o que passamos antes, mas levaram nós, soltaram no pátio,
E um guarda falou assim para os presos, ó, quem tem família, quem tem filho, tome cuidado, que esses aí são os bruxos, os matadores de crianças, os comedores de coração de criancinha. Então, cuidado com a família de vocês, hein? Jogaram nós, fecharam, tinha quem conheceu o AU, tipo um pátio, era uma quadra de futebol de salão, pequeno. Todos presos ali, jogaram nós ali e falaram isso. Fecharam a porta, se recolheram, saíram. Teve até, o Davi até fala melhor, aquele cara, ele pode dizer depois. Falar nisso, o Davi, acho que entrou na live, veio um abraço para o Davi, um guerreiro, um sofredor, que entrou semi-analfabeto no presídio e está se formando quase doutor advogado hoje. Então a gente tem que paralisar, um guerreiro está junto com nós, vou falar também sobre isso depois. Parece, se não me engano, ele entrou aí. E o pior de tudo, doutores, sabe o que fizeram? Os guardas saíram tudo do pátio, teve uma assistente social, o professor, sabe, pelo amor de Deus, não faça isso com eles, não faça isso, eles vão morrer. O Vicente até chegou a falar, ele falou, puta, vão matar nós. Eu falei, seja o que Deus quiser, né, cara? Eu sempre tive uma fé, assim, muito forte no sagrado, eu tive uma fé muito... Aí fizeram aquela volta em volta da gente, começaram a perguntar, e tinha dois deles mais que comandavam as conversas, falaram assim, olha, amanhã ou depois de amanhã a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto e nós vamos ver qual vai ser o destino de vocês aqui dentro. O que a gente podia falar? Deixa eu perguntar aqui. O duro, hoje o senhor está falando, e a gente já descobriu que não tinha nada a ver com a situação. Mas tudo isso começou lá atrás, né? Até você falou com relação à tortura. É uma coisa assim que é inconcebível hoje, ter o Estado torturando por uma situação. E criando isso, colocando você, naquela época, em um lugar que você não devia estar. E eu acredito que até hoje isso vem acontecer e muita gente se cala. Né? Não pode se calar. Como é que foi esse início de investigação lá, senhor? Tá, só finalizar isso aqui para olhar. Então, aí aconteceu. Aí passou 2, 3 dias, chamaram nós de uma academia, a Carpa, uma academia muito conhecida dentro dos presidiários. Se puderam as cadeiras, nós sentamos, começaram um debate entre eles, e eles tinham os papel. Não sei como tinham os papel, um monte de papel da história dos caras. Isso quer dizer, a gente não quer entrar no caso como eles tinham ou não. E julgaram nós. Eu lembro até hoje, quando um falou assim, olha, cara, a gente tem um veredito nosso, nós a noite inteira conversamos tudo, vocês são culpados. Cara, quando ele falou aquilo, começou uma gritareira, um pessoal falando, ele falou, ele deu, na hora balançando, levantava a mão, todo mundo calava. Ele falou, vocês são culpados. Eu falei, olha, o Vicente e o Davi morremos, vão matar. Ele falou, olha, vocês estão culpados por uma coisa, por ser idiota, por ser trouxa, por acreditar no sistema, por acreditar na justiça. Pelo que a gente viu, vocês, lógico. Ele falou, não pensa, se não existisse tortura, estava cheio a cadeia aqui dentro. Ele falou, mas só tem uma coisa. Ele falou uma coisa interessante, doutores, talvez vocês, como advogado, podem frisar isso, explicar melhor. Ele falou, não pensa que qualquer um que é bandido, é ladrão, assassino, ele não vai falar abertamente um crime desse tom, dessa magnitude de que vocês confessaram. Ele vai dar um crimezinho lá pequeno, ele vai falar uma coisinha, ele vai dar qualquer outra coisa, mas ele nunca vai... Então, quando a gente viu essas coisas todas, a gente já sentiu na hora, na pele, o que vocês devem ter passado. Porque diz que o bandido, mesmo quem fez mesmo, ele não comenta esses detalhes todos em detalhe. Ele vai tentar jogar. Então, ele analisou outras coisas, ele falou, não, sobre esse crime vocês são inocentes, estão sofrendo, e a partir de hoje, vocês vão ser irmão de fé a nós aqui dentro, e ninguém vai encostar um dedo. E todo o tempo que a gente permaneceu no AU, depois voltou de novo, depois eu fui para aquele presídio novo lá de Ibiraquara, nunca nenhum preso encostou o dedo nós, pelo contrário, tivemos apoio total. Sofremos e apoiamos muito da guarda lá dentro do presídio. E ali sentado, tinha um preso, doutor, ele era analfabeto, ele era negro, ele era espírita, analfabeto, negro, umbandista, ele era nordestino e era homossexual. Você acha que tinha alguma intolerância em cima dessa pessoa naquela época ou de hoje? Negro, analfabeto, da religião, nordestino e homossexual. Esse preso ali dentro ajudou muita gente ali
levava muita comida escondida, levava coisa escondida para nós, pegava algumas roupas, passava roupa, escondido, nós tínhamos que sair de joelho, cheirar a comida, rezando e voltar sem comer. Eu não sei se vocês acompanharam ou não, mas no meu canal do YouTube tem um depoimento de um preso que ele deu ao canal Operação Policial, tem um documentário muito bom também no canal policial de Carlos Albuquerque, Bete Ribeiro, e tem um depoimento de um preso que ele tem gravado, que ele deu, acho que para a Operação Policial, ele conta o que ele viu que nós passamos lá dentro. Então, a gente passou, então esse preso ajudou nós. E nós conversando um dia, eu, o Depolo e o Davi, depois de um tempo já dentro, nós falamos assim, putz, se um dia nós conseguirmos provar essa nossa inocência, nós vamos lutar, vai ser a nossa luta para lutar contra os erros judiciários, lutar contra essas... Porque nós não tem como, doutores, não tem como a gente voltar lá atrás, não tem como a gente fazer um déjà vu e tentar consertar isso. Mas se a gente tem como se unir, a gente se unir junto e unir as nossas vozes para lutar contra isso. A luta nossa hoje, que o senhor perguntou, o alicerce chama-se Caso Evandro. O alicerce é contra injustiças, erro judiciário, mas ela se abrange hoje, a luta nossa hoje é contra as discriminações, contra os preconceitos, homofobia, xenofobia, sexismo, racismo, porque a gente teve apoio de uma pessoa lá que pediu para a gente ajudar, e nós hoje estamos assim ajudando, em nome não dele, mas em nome de tudo que o preconceito que esse rapaz passou, como a gente passou também. Então essa é a nossa luta, e a gente convida a todos para ajudar nessa nossa luta, sabe? Parabéns. Senhor Mauro, só me permite um questionamento. Vocês iniciaram em 7 pessoas, né? O caso iniciou com 7 acusados. E durante esses longos anos, desde 1992 até hoje, restaram 6 pessoas, porque houve um falecimento, né? Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre essa questão, porque o Vicente, pelo que eu acompanhei na série, no podcast, o Vicente e você eram muito próximos. O Vicente ele acabou falecendo no cumprimento da pena, seria isso? A história toda, para a gente, hoje, a gente tem certeza de uma coisa, não foi um ritual macabro, foi um teatro macabro, organizado, elaborado pela mente doentia de Diógenes. Tá? Ele elaborou um teatro, e o que ele fez? Ele tinha o quê? Ele tinha uma ideia de como seria essa peça, o ódio da família Abage, o ódio de Aldo Abage, a inveja do doutor Aldo Abage, o pai dele sempre foi um grande político, o pai do Diógenes, mas o Diógenes nunca conseguiu nada, se destacar em nada. Então, o que ele tinha um ódio, criou na cabeça dele umas invenções contra a dona Celina, e isso ele criou um enredo de uma história. Aí ele foi até Hollywood, na capital do Paraná, vendeu para o famoso proprietário do Hollywood lá a ideia, mas ele já precisava o quê? Ele tinha a parte da história, mas não tinha os elementos certos. E quem seria um bom elemento certo? Um pai de santo, para ele criar aquela história que não tinha como ele acusar diretamente. Então, a história foi o quê? Um cunho político. A história, tudo foi criada um cunho político para atacar a família Abage e Aldo Abage. E nós, hoje, eu digo eu, o Davi, o De Paulo, fomos trampolim, a religião foi o trampolim, porque virou depois uma intolerância religiosa muito forte, foi jogada a religião, isso tudo bateu. Então o senhor falou, aí aconteceu, nesse teatro, o poderoso lá de cima mandou uma equipe lá para baixo, essa equipe foi lá, em 2 dias resolveu, montou a peça do teatro, 2, 3 dias, abriram as cortinas, fizeram luz, câmera, ação, jogaram nós para as mídias, jogaram nós para a imprensa, para o povo aplaudiu, mas não viu o que os atores estavam sofrendo lá atrás no camarim para montar essa história. Então eu falo e bato no peito, eu não posso dizer que o Diógenes é culpado pela morte das crianças, que eu não sou leviano, eu não sou mesquinho igual ele acusar sem ter prova, mas o Diógenes é culpado pelo caso Evandro. O Diógenes que criou o caso Evandro com apoio do Ministério Público e do governo do Paraná de 1992. Essa foi porque estava sumindo muitas crianças do Estado,
e tinham que dar resposta. Chegando a eleição, tinha que dar resposta a sociedade. Então, foi um prato cheio, uniu a fome com a vontade de comer lá, e surgiu. Então, eram 7 pessoas, só que é engraçado, doutor, você vê uma coisa, vocês que é advogado acompanhar o processo, que o pessoal que não são advogados, que não são estudantes, eles não têm diretamente aquela curiosidade de ler o processo. Você vai ver que no começo do processo, no começo da história, não tinha 7 pessoas diretamente. Os nomes eles tinham uma lista de nomes, quando me pegaram, eles tinham uma lista de nomes com mais de 17 pessoas, os nomes ali. Só que eles queriam 7 pessoas. Sempre foi arrumar 7 pessoas, tanto que quando saiu aquela primeira denúncia, sai a cita de uma tortura, não parecia o nome dos outros. Aí eles precisavam arrumar 7. Tanto, chegou uma hora que um deles comentou assim, falou assim, olha, tem também o Antônio Costa aqui, nós tem que ver ele falar do Antônio Costa. Um outro falou assim, não, cara, já tá bom, já tem 7, já tá bom. O homem tá esperando lá em cima. Vamos logo, o homem tá... Quem esse homem estava esperando lá em cima? Quem que era o poderoso 92 estava esperando lá em cima? A gente tem essa pergunta até hoje. Oswaldo, eu vou pedir uma parte aqui. O que o senhor falou agora é 92, mas recentemente nós vimos isso no caso da Raquel Genofre aqui em Curitiba. Não sei se o senhor chegou a acompanhar, daquela menina que foi encontrada na mala em Curitiba, aqui na rodoviária. O Estado foi para dar uma resposta, uma satisfação naquela situação que aconteceu, e não foram 1 nem 2 acusados injustamente, torturados, perderam família, foram atrás de pessoas que trabalhavam no circo na época, fecharam o circo, deturparam famílias. Aí o senhor está falando de 92, mas é recente esse caso da Raquel Genofre. Então, doutor, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Não pode, doutor, acontecer. O doutor Luiz Carlos de Oliveira, ele diz uma coisa, não sei se vocês acompanharam o relato espontâneo que o doutor Neile Prevô abriu aí no Paraná. Quem não acompanhou, no caso, no meu canal do YouTube tem os relatos todos ali. O doutor Luiz Carlos de Oliveira, ele diz que quando uma autoridade quer achar um culpado, ou ele é culpado, ou ele vai ser o culpado. E a gente diz também uma coisa, enquanto tiver bandido no poder, enquanto tiver bandido ditando as regras, a gente nunca vai ter justiça no nosso Brasil. Infelizmente, doutor, o que o senhor falou aí, eu sempre falo para todo mundo, a escolinha da ditadura, ela está enrustida entre nós ainda. A escolinha da ditadura, ela faz alunos no dia a dia no nosso Brasil ainda. Isso que muitas pessoas não percebem, isso que muitas pessoas não estão analisando. A famosa escolinha da ditadura é isso, doutor. Como o senhor falou com o senhor Raquel, amanhã, se nós não lutar, não brigar, não se unir nossas vozes, como as trombetas de Josué, que derrubou as muralhas de Jericó, que hoje seria o quê? Essa ditadura, essas mentiras, esses erros, essas ignorâncias, intolerância. Se nós não unirmos nossas vozes nessa sombreta forte, vai acontecer amanhã com outra Raquel, com outro Oswaldo, e assim que acontece. E digo outra coisa, vocês como advogados devem presenciar e saber. Eu não vou dizer que bandido é bom, que são coitadinho, não. Tem criminoso que deve pagar, como eu sempre, mas pagar justamente com dignidade. Mas tem muitos inocentes ali dentro, doutor. Tem muitos inocentes dentro do presídio. Tem muitos Oswaldo Marceneiro, muitos Abade, muitos que passaram inocentes. Vocês como advogados sabem, lutam. E eu admiro muito a classe do advogado. Muitos falam assim, mas como um advogado tem coragem de defender um caso desse? Espera aí, ele não está defendendo uma pessoa, ele está defendendo um caso, a dignidade da pessoa, o direito da pessoa ter tratado. Eu sempre ouvi falar, doutor, talvez vocês possam até me explicar quem é esse cara. Eu ouvi falar de um cara aí que muitos falaram, artigo 5º, diz que era um cara que ele fazia parte de uma constituição. Eu nunca conheci esse cara. Eu fui preso, quando eu fui preso, não tive mandato de prisão, fui sequestrado, sem mandato de prisão, não tenho, sempre quando levam um preso, eles têm que assinar onde o preso ficou, eu não tenho onde eu ficou, eles não sabem dizer onde eu fiquei, minha família nunca foi comunicada, esse artigo 5º dá o direito de você ter um mandato de prisão, da sua família ser comunicado, dá direito a um advogado, eu nunca tive direito a um advogado, pelo contrário, sempre dizia, você tem o direito ou não tem direito de nada. Então, voltando à pergunta, era 7, sim, doutor?
era o número 7. Se for analisar o nome do famoso, virou major, antes era capitão Neves, né? Você vê Neves ao contrário. O que dá a palavra Neves ao contrário, doutor? Sete. Ele era afissurado por esse 7. Ele é afissurado que criou essa história. Ele precisava de 7, ele não queria mais. Ele queria 7 pessoas, não importava quem é o 7, desde que tivesse a família Bage. Eu mesmo entrei de trampolim. Então, o que aconteceu? E até engraçado essa pergunta. Era 7, sim. Só que dos 7, o que aconteceu? Desmembraram os processos. Alguns foi condenado, alguns foi absolvido. Quer dizer, um crime que... A narrativa do crime que é de 7 pessoas, no dia 7, assassinou uma criança de 7 anos. Olha bem, tem 7 pessoas, então, de repente não eram mais 7. A criança nem tem 7 anos. De repente, alguns foi condenado, outros foi absolvido. Eu mesmo, fui um que cumpri minha pena de cabo a rabo. De cabo a rabo. Eu não tive direito à remissão, trabalhei dentro do presídio depois, não tive remissão, não tive nenhum apoio de nada, nunca tive uma assistência social que veio me dar atenção, nunca tive uma pessoa, agente condicional, nada. Eu cumpri minha pena de cabo a rabo, acabei minha pena assinando minha condicional, saí em 2007, assinei minha condicional até 2015. O Estado nunca se preocupou. E outra coisa, esse famoso artigo 5º, talvez que é esse cara que a gente não conhece, eu acho que é ilusão, acho que é uma mentira do Estado do Paraná que fala sobre ele, diz que todo preso tem direito, doutor, a visitar o seu ente querido na face, se ele faleceu. Meu pai faleceu, doutor, em 1994. Eu já tinha saído da solitária, estava no AU, vieram me trazer a notícia, eu implorei, chorei, pedi, até não vou dizer que é culpa da direção do presídio, que a primeira instância eles falaram que eu ia ver como ia fazer, depois me chamaram e disse, olha, infelizmente o homem lá não liberou você para sair. Quem era esse homem, doutor, que não liberou para sair? Quem é esse poderoso que não liberou para sair? E não liberei. Eu não tive o direito de despedir do meu pai. Eu não pude ver o velório do meu pai, eu não pude ver o meu pai, o meu herói ser enterrado. Esse artigo 5º é uma mentira que o Estado do Paraná engoliu ou enfiou não sei aonde, sabe, doutor? Desculpe eu falar dessa forma. Está à vontade. E outra coisa, dizem que na Constituição, esse artigo 5º fala que a Polícia Civil e a Polícia Militar têm trabalhos trabalhos em conjunto, mas com cada um separado. Uma é a Polícia Judiciária, outra é a Polícia Repressiva, seria isso, né? E nós somos sequestrados, torturados, raptados pela polícia que se dizia militar. Olha bem, eu quero deixar uma coisa bem gravada aí, que tentam jogar isso contra nós, contra a Polícia Militar. Eu não estou dizendo sobre a instituição da Polícia Militar. Tenho um respeito muito grande pela instituição, que a gente vê PMs hoje aí salvando crianças, se afogando, vejo PM fazendo parto, tem guerreiros, são guerreiros. Eu ia falar isso mesmo. A instituição é perfeita, nós apoiamos e acreditamos na instituição. Eu também, tanto como eu acredito na instituição do Ministério Público também, mas aqueles promotores da época não foram homens, não tinham habilidade nem para assumir agora o erro dele. Tá? E teve um dele ainda que foi moleque, um dos promotores foi moleque, que foi falar ainda no depoimento que tinha certeza que eu e o Vicente era culpado ainda. Então eu digo, não estamos falando contra a instituição, a gente respeita muito a Polícia Militar, tem heróis ali dentro, nós estamos falando daquele bando, o bando da milícia, o bando da ditadura do capitão Neves, depois virou coronel, acho que ganhou títulos, mas acabou morrendo de uma forma horrível, com tornozeleira no pé, parece que descobriram que ele participava de grupo de terrorismo, já tinha torturado as pessoas, tem tráfico de arma, eu não sei bem a história dele, que eu não quis nem saber. Hoje Deus o tenha lá onde está, ele deve estar respondendo a Deus os pecados que ele fez com nós. Então, doutor, deixar claro essa fase, a gente respeita a instituição, mas não respeita aqueles bandidos que usavam a farda, a gente não respeita hoje esse que se esconde atrás de uma farda para fazer as coisas que eles fazem. Então, você viu, do 7, acabou virando o quê? Acabou a história, quando caiu o judiciário, achou que o univiente era 7. De repente já desmembrou, já não sabe mais de 7, condenou um, liberou outro, o processo baseado virou nisso, infelizmente. É uma judiação, é um escárnio que fazem com a família, com o ser humano, é inaceitável.
aqui, mais uma vez falando, não é contra a instituição, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público ou Judiciário em si, mas são algumas pessoas, a grande minoria, eu posso dizer, que acabam fazendo com que a grande maioria de bem acabe pagando e tendo essa percepção ali que a gente está vendo hoje. Tanto é que eu sempre comento nos júris que a gente faz, a confiança na Polícia Militar é tanta, ou na Polícia Civil, que se você precisar de alguma coisa, se entrar na tua casa, se você for violado de alguma forma, a primeira pessoa que você quer encontrar na frente é um policial militar, é um policial civil, é alguém da polícia, da força de proteção ali do Estado. Então, todos confiam, mas infelizmente alguns não fazem jus à farda que vestem. Infelizmente, doutor, a gente sabe que existe, que nem no próprio Ministério Público, no próprio OAB deve ter, como qualquer órgão, tem aquele famoso, como eu vou dizer, aquele vínculo amigo, aquele vínculo que não vamos falar mal do nosso amigo, mesmo vendo os erros dele. Só sabe o que nós estamos falando. E tem muitos policiais bons aí, que infelizmente devia ter coragem de abrir os olhos e falar. Porque ele não está sujando diretamente, está sujando uma corporação linda e bonita, mas muitos policiais também acabam engolindo o que o companheiro faz e fica quieto. E isso acontece. O Marcinho fez uma pergunta, até o doutor Piero acho que vai perguntar agora. Só um pouquinho. Deixa eu só colocar uma questão aqui. Tem duas perguntas ali que talvez elas se encaixem e possam ser feitas juntas. Primeiro, o senhor teve, antes de todo esse acontecido, até porque eu sou morador de Guaratuba há 25 anos, então tem algumas questões que pairam no ar, assim, algumas curiosidades. O senhor teve algum problema anterior já com o idioma? Para que, de alguma forma, o senhor pudesse ter sido envolvido em tudo? Ou assim, o que explica, talvez, na sua concepção, ter sido envolvido nessa toda essa tramóia armada aí? O doutor, deu uma falhadinha, mas o senhor perguntou se tinha alguma rixa entre eu e o Jorge tinha alguma coisa contra a minha pessoa? Isso? E, na época, até mesmo antes dos fatos, né, que pudesse justificar, eventualmente, uma inclusão... Eu diretamente não conhecia o Diógenes, pessoalmente, sim, sabe? Posso ter, talvez, cruzado pela cidade, mas nem lembro de ter cruzado lá. O que aconteceu? Aconteceu fatos que hoje a gente tem essa análise. Primeiro, a gente chegou em Guaratuba para expor um artesanato com a minha esposa, antiga esposa, chamada Andréia. Essa famosa Andréia, ela tinha, a mãe dela tinha já um ponto ali, e ela fazia uns colares de artesanato. A mãe dela tinha um ponto, e não podia trabalhar, como a mulher estava no Japão, descendente japonês, e para não perder o ponto, pediu para a filha, ela falou, gato, vamos lá, quando a mãe, vamos. Como era o final de ano, como que era época de temporada, inclusive, estavam minhas 3 filhas comigo, ficaram comigo até o final do carnaval, até, acho que comecinho de fevereiro, março ali, final de fevereiro a março, minhas 3 filhas passaram comigo lá. Isso ninguém nunca falou, mas passaram lá. E a gente acabou indo para lá. Quando a gente chegou lá para expor, a gente teve um baque muito forte. Tinha um cidadão lá chamado Rubens Serafim, chamava de Ratinho, não o Ratinho, o governador, mas o apelido dele, porque ele fazia um bonequinho, tipo um ratinho, que corria. Ele e mais um grupo de pessoas ali, o Davi depois pode dizer o nome das pessoas, que ele está na live postando um monte de coisa ali, e não deixou a gente pôr barraca, não quis, não, vocês não podem, são de forma, mas tem a barraca, não, mas não é ela, e criou um assunto ali com a gente, queria com uma propina por fora. Eu falei, não é certo, aí me indicaram falar com o Davi, foi onde eu conheci o Davi, falei com o Davi sempre lutou pelos artesãos, e ele falou, olha, cara, não, está errado, vai na prefeitura e pede uma autorização, paga um alvará e expõe. E a gente foi na prefeitura, pegamos um alvará, pusemos uma barraca, começamos a trabalhar. Nisso, esse Rubens Serafim, ele se bateu de frente, ele começou a bater de frente, e ele deu um lugar para nós lá no fundo, quem conhece o senhor de Guaratuba, no mercado do Tio do Peixe ali, deu nós lá no fundão da Bahia, lá no fundão, ficamos sem problema nenhum, ficamos trabalhando, e nesse meio tempo eu percebi uma coisa, a cidade é meio mística. O senhor que é de Guaratuba sabe, eu não sei se tem ainda lá uma loja, tinha uma loja de artigos religiosos ali,
eu esqueci o nome da senhora, ali tinha, não sei se ela está lá ainda ou não, tinha essa loja de artigos religiosos, eu percebi que a cidade era meio mística, a gente percebia velas acesas, a gente percebia a devoção do pessoal, e a gente sempre teve uma ideia de montar uma subsede litorânea. Eu, na época, era vice-presidente da Federação de Cultos Afro-Brasileiros, da Federação Sebras, inclusive o saudoso, agora é saudoso, faleceu agora aos 15 dias, o Dorival Simões, em Curitiba, aí no edifício Asa, a sede da federação. E eu vendo aquilo tudo, falei com o Dorival, fui até Curitiba, ele me deu uma autorização para mim ir para lá e tentar montar a subsede. Por quê? A gente queria unir todos. Quem conhece a festa de Iemanjá sabe que os terreiros vão... Ela começa ali no começo de dezembro, mais forte na virada do ano, e vai até 2 de fevereiro as festas de Iemanjá na praia. E é esparramado pelo litoral. Eles não têm uma segurança, eles não têm uma garantia. E muitas vezes ficam muitos lixos jogados pela praia e acaba ficando mal até para os próprios religiosos. Então, qual é a ideia? Arrumar um local, trazer a festa de Iemanjá, e a ideia era construir uma imagem, que eu sempre tive um sonho. Quem é de São Paulo conhece a Praia Grande, tem uma imagem de Iemanjá enorme lá onde o terreiro vai, e eu tinha essa ideia. É isso, doutores? Foi o Kiko de hoje diz que eu tive uma visão que aconteceu, uma coisa da cidade, eu falei para todo mundo, meu pressentimento, eu falei assim, chamei Antônio Costa. Antônio Costa era o presidente da Associação dos Comerciantes. Antônio Costa era da PAI, um cara, porra, maravilhoso, um pai de família, uma família maravilhosa, os filhos, tudo. Conversei com ele, falei, ele achou legal essa ideia, mas fui frequentar minha casa, achou legal essa ideia. Aí aconteceu, eu levei... Pedir licença um pouquinho, é que vai dar 1 hora agora de live, o Instagram ele permite 1 hora. Só estou avisando o pessoal que está assistindo a gente agora ao vivo, que assim que cair, a gente vai voltar, aí é só entrar de volta, certo? A gente já vai reconectar. Só para informar isso aqui, não se assustem se cair. Se cair, a gente já vai puxar a live de volta, tá, Cesório? Eu não sei, porque eu já fiz umas lives, parece que passou de hora, eu não sei se agora... Nós vamos tomara que não caia. Nós vamos continuando, se cair, não se incomode, a gente já vai puxar de volta ela aqui. Então, você vê, me permite só uma pergunta para o senhor, só para contextualizar nessa situação, uma questão que ficou muito clara esse ano, o senhor me permite se eu estiver errado, mas no início do ano, no início do primeiro semestre ali, aconteceu que o Paraná meio que reconheceu, o Estado do Paraná reconheceu o erro judiciário, ou algo nesse sentido. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós, como que você enxerga essa situação no Paraná voltando atrás, depois de ter praticamente destruído a vida de vocês? Certo, só finalizarzinha aquela pergunta. Então, ali, deu esse problema todo ali, a gente foi lá, eu trouxe a barraca de búzios, eu trouxe o búzios para jogar ali, não quis aceitar, fui à casa onde eu conheci a família Abage, onde eu conversei pela primeira vez com o doutor Abage, e ele me deu autorização sim, ele falou, eu não sou dessa religião, mas é um direito de todas as religiões têm, me deu autorização, acabei conhecendo a família Cristofolini, o Sérgio Cristofolini, onde eu aluguei uma casa dele, não tinha nem contato, não tinha nem amizade direto com o Sérgio, só para resumir um pedacinho importante. Aí nesse meio tempo, minha barraca de bolar rasgavam, colavam um monte de papel, colavam um monte de coisa chamando, já xingando de macumbeiro, feiticeiro. E nesse meio tempo, eu vi o que sofriam os artesãos ali, falei para o Davi, até embalei o Davi a concorrer na eleição que tinha para a diretoria, a presidência da feirinha. Tanto que o Davi foi e montou uma chapa, e essa chapa, né, aí sim que surgiu, que o Brito começou uma desavença. Esse Rubens Serafim, aquela equipe que nós bateu de frente, acabou ameaçando a gente no dia. Tanto que o Davi ficou depois como presidente, e ali foi ameaçado. Ele falou, tem um amigo, vocês não sabem o formigueiro que vocês entraram. E falava, apoio desse maldito prefeito, falava as coisas, eu vou comunicar esse amigo meu, vocês vão... Então, acho que ali que começou aquela... E eu acabei... A dona Celina estava homologando um partido na cidade, e acho que é do Álvaro Dias, se me falha a memória, ia trazer para a cidade, e precisava de alguns número de pessoas, e ela falou com a gente, eu conversei com o Antônio Costa era partido contrário, ele era, não que ele tinha nada contra o prefeito, mas politicamente ele não era oposição ao prefeito, talvez o doutor
pela cidade, acho que vocês conhecem o Antônio Costa, sabe disso. Eu acabei trazendo o Antônio Costa para o partido da Dona Celina. E ele trouxe muitos comerciantes, trouxe muita gente. A gente acabou criando muitos artesãos, o pessoal do peixe. Então, o que aconteceu? Tivemos ali um baque muito forte, até a própria doutora Nésia, eu vou pedir um dia a mais, ela falou não, ela falou que duvidava que nós ia conseguir. Eu ia ser até candidato a vereador na época, e fiquei sabendo ali que o Diógenes já era ao contrário, e até foi com bronca do Costa, e deu um monte de coisa. Então, resumindo, diretamente contra a minha pessoa ele não tinha nada, mas ele estava tendo contra a minha evolução que eu estava tendo na cidade, e pela amizade, o conhecimento que eu estava tendo com Beatriz Abaixo, que a mãe dela, eu conversei 2 vezes só, não tinha nunca contato, a mãe dela nunca foi na minha casa, a dona Celina, pelo contrário, ela sempre deixou claro que essa religião dela era católica, que ela nunca se envolveu a aceitar. A Beatriz não, a Beatriz gostava e participava das aulinhas, das reuniões que nós tínhamos lá. O doutor Aldo Abaggio também nunca frequentou minha casa, nunca tive conhecimento do Aldo Abaggio. Então, respondendo aquela pergunta, sim, o Diógenes criou um afeto ali, eu acredito, que viu a gente crescer na cidade. Quanto o senhor falou aí, deve ser sobre o Ney Leprevaux que você está perguntando, doutor? Saiu essa carta de perdão, desculpa ali? Seria isso, doutor? Isso mesmo. Bom, isso aí a gente acredita numa coisa, que, como o doutor, quem assistiu, eu não sei se viram o depoimento do doutor Ney, tenho também no meu canal do YouTube completo ali, que é só ver. Ele fala que numa noite de sábado, ele tinha nada para fazer, foi assistir uma série e acabou vendo um caso Evandro, se interessou, vou ver um capítulo, só que ele falou que não conseguiu parar, assistiu a série inteira numa noite toda e ficou abismado com o que ele viu ali. E ele falou, eu achei até interessante, falou, eu como pessoa, não como autoridade, ele achou que tinha um monte de erros, um monte de coisas, e aí ele acabou criando um grupo de trabalho na Serjupe, esse grupo de trabalho, aonde eu tenho também no canal os membros todos do grupo ali, aonde ele falou, reuniu esse grupo de trabalho para fazer uma análise sobre aquilo. Esse grupo de trabalho se reuniu ali meses e meses, ouviram desde o Ivan Mizanzuki, ouviram delegados, ouviram jornalistas, ouviram nós, ouviram várias pessoas, tinha desde psicólogo, tinha o doutor Olímpio, se não me falha a memória, doutor Olímpio, que é da promotoria. Então, houve ali. E nesse meio termo, foi constatado, foi reconhecido soberanamente ali que houve sim torturas, que houve sim os nossos direitos violados, e devido a isso, eles deram essa carta para a gente, tá, se desculpando em nome do Estado do Paraná, em nome da humanidade, pelos erros que o Estado cometeu contra a gente. Então, isso aí foi uma coisa que a gente começou a acreditar novamente na justiça. Eu não estava acreditando mais, doutor. Eu não acreditava lá, eu achava que... E até ali foi aonde que eu não aparecia, ninguém achava Oswaldo Marcelo. Se vocês procurassem Oswaldo Marcelo, eu achava. Ali que eu voltei a pôr o meu nome, da dignidade, da honra do meu nome, porque a gente, cada vez que aparecia na mídia alguma coisa, o repórter só metia o pau. Então, a partir dali, graças ao gigante chamado Ivan Mizanzuki, e deixar claro uma coisa também aqui, doutor. O Ivan, ele não foi com a história para tentar absolver alguém, não. Ele é um contador de história. Quem não sabe, é um jornalista, um professor, contador de história. Ele foi contar a história do caso Guaratuba, quando era criança, sempre se ficou meio... E nessa contar de história, acabou caindo na mão dele essas fitas. Se não me engano, 2018, 2019, caiu umas sacolas de fitas, e essas fitas tinham as fitas das torturas. E digo uma coisa, muitos falam, que sorte, né, Oswaldo? Não, não foi sorte, não, foi Deus. Foi Deus escrevendo nossa história. Não foi sorte. Caiu, sabe, Deus iluminou a mão certa e acabou virando a série da Globoplay, que quem não assistiu, a gente aconselha a assistir. E isso aí mudou, sim, bastante a gente, sabe, que hoje a gente tem apoio, hoje eu tenho dia a dia pessoas mandando, sabe, carinho, eu recebo várias mensagens diárias por dia, e a gente vê com a população hoje, está vendo o que aconteceu. Então mudou bastante, sim, e a gente vê, e o doutor também, ele foi para fazer um trabalho, e não foi diretamente ele, foi um grupo de trabalho GT do Paraná. Tá certo, interessante. E esse anonimato que o senhor manteve, até há pouco tempo, que você comentou,
Ele também, a doutora Elizabeth comentou que o senhor falou para ela que não foi só o senhor, né? Inclusive tua família sofreu com essa pressão, com essa injustiça que o Estado fazia com o senhor, né? Doutor, você vê uma coisa, vamos olhar uma coisa com outra visão, com outro olho. Foi um ataque político à família Bage, um ataque político à política, à prefeitura de Guaratuba, certo? Na época, quantas prefeituras sentiu aquele baque? Quantos políticos sentiu aquele baque? Somente a prefeitura de Guaratuba, o doutor Alda Bage. Aí, quantos terreiros de Umbanda? Quantos pais de santo? Quantas famílias que eram da religião sofreram? No depoimento de Dorival Simões, está no meu canal do YouTube também, ele relata que a própria federação, doutor, a própria federação sofreu, foi apedrejada, vários terreiros no Brasil inteiro foi apedrejado, foi fechado, foi queimado. Então foi uma perseguição frente. E o nome marceneiro, ele ou não queira, é um nome forte, um nome que marcou. Os meus filhos mesmo, na época eu estava separado da mãe das minhas filhas, mas assim ela tinha um sobrenome e sofreram na escola. Em 2006, a gente saiu em prisão domiciliar, que não sabia o que fazer com a gente, de 92 a 2006, 2007, deixaram nós em prisão domiciliar. Eu conheci a mãe dos meus filhos, onde eu tive 2 filhos, o Cauã e o Cauê, inclusive eles têm essa música do final da série da Globoplay. E em 2003 eu fui recolhido novamente da prisão domiciliar, aonde, não sei de onde, tinham um 71, um carro que foi tirado, estava com 2 prestações sem paga, nem fui eu que tirei, uma pessoa tirou, não conseguia passar, passou o carro para mim, e acabaram prendendo, a polícia acabou até ficando com o carro, não sei, e só que eu fui absolvido, me levaram para juízo, fui absolvido, o juiz viu que não tinha legalidade, minha irmã tinha até pago a versão do carro, e me fecharam novamente e tivemos júri em 2004. E nessa época surgiu de novo a condenação, as coisas nossas, meus filhos morando em Curitiba, teve que correr, eu até falei para a mãe dos meus filhos, falei, olha, nem venha me ver, não venha mais, a gente não sabia o que ia acontecer com a gente ali. Então, já estava assim, por mais que tinha esperança, mas... E os filhos receberam o nome de bruxos, os filhos dos bruxos, os bruxinhos, tanto que quando eu saí em 2007 em prisão condicional, olha bem, doutor, saí em condicional em 2007, tendo que responder até 2015, mesmo trabalhando, mesmo tendo a regressão de regime que vocês conhecem, que é um direito que a Constituição dá, eu não tive. Eu não tive carta de perdão, eu não tive nada de nada. Respondi e saiu complicada a minha vida. Eu não tinha onde recorrer, não tinha nada, a família marceneira era atacada na rede social, todo mundo tirou os nomes marceneiro, todo mundo acabou mudando. Achava um marceneiro, tinha sempre. Infelizmente, doutor, a gente fala uma coisa, eu vou aproveitar essa deixa e fazer um pedido a todos, sabe? A todos mesmo. Não vão pela onda dos jornais, não vão pelas notícias à primeira mão sem saber da verdade. Até peço também aos jornalistas, doutor. Sensacionalista, né, senhor Oswaldo? Exatamente. A famosa imprensa marrom. Eu peço às pessoas, analise e vê. Teve se não me engano, Guarujá, uma senhora também que foi ali morta, que acusaram ela sobre isso também. Então, pessoal, não vai pelas ondas, não acredite em tudo que você escuta, procura conhecer, procura ver. Então, a família toda se afastou, se escondeu. Aí o que aconteceu, doutor? Nós escondemos, fechamos, eu fui desde carpir quintal, roçar, catar latinha, pintar, limpar muro. Foi uma luta difícil. Até que eu acabei montando uma autoelétrica. Uma autoelétrica, começou a dar bem. Só que aconteceu uma coisa muito no meio da trajetória. O filho de um vizinho, nós estávamos fazendo um churrasco ali, que era aniversário da autoelétrica, tinham todas as concessionárias, o pessoal que fazia serviço com a gente, eu tinha um sócio muito bom ali da parte de elétrica, o cara era um fenômeno, assim, sabe, entendia de tudo. Começou a pegar a concessionária, começamos a pegar, tinha ali. Aí o filho de um vizinho, que era amigo da gente, estava ali também, a gente chamou ele para comer carne, ele chegou
meio com medo, meio não queria vir, acabou, o pai dele chamou, ele acabou vindo ali na frente e virou para mim e falou assim, doutor, oi tio, o senhor não vai me matar, não vai comer meu coração, nem da minha irmãzinha? Virou e falou isso, doutor. Aí o pai dele pegou ele e falou, o pai dele tentou consertar, pegar ele, todo mundo ficou olhando assim, mas sabe, achou até que era uma brincadeira. Eu falei, não, filho, não, ele falou, promete, tio, que não vai matar, não vai comer. Aí o pai dele falou, né, o pai dele, amigo da gente, ele vizinho, tentando consertar, falou, não, sabe o que é, seu Oswaldo? É que o meu irmão acabou vendo uma notícia na internet onde diz que o senhor é um bruxo, matador de criança, comedor de coração, que o senhor faz isso, faz aquilo, e todo mundo, ele tentou consertar e acabou soltando tudo ali, quer dizer, não foi maldade dele, o irmão dele tinha ouvido não sei aonde, numa matéria, comentou com a família ali não deu bola, porque tinha uma amizade do mesmo jeito, mas a criança acabou falando aquilo na frente. Aí aconteceu, no outro dia já tinha na frente da minha autoelétrica, o portão escrito, bruxo, isso, aquilo, virou uma coisa assim, sabe, bem, inclusive tem uma... Pode falar, doutor. Oswaldo, só para a gente não se estender muito, porque nós já passamos um pouquinho do tempo, eu queria perguntar para o senhor, o que é a vida do senhor hoje? Como que o senhor se sente hoje em dia? O senhor consegue dormir? O senhor consegue ter uma vida normal hoje? Pelo visto, né? Eu sabia dessa história da autoelétrica. Eu acabei estudando um pouco o caso do senhor. E não foi só na autoelétrica, acabou fechando. Mas, assim, particularmente do senhor, como que o senhor se sente hoje? O senhor consegue dormir? O senhor tem uma vida quase normal? Não foi diretamente só ali, a gente acabou fechando, se escondendo, depois acabou montando um restaurante, montando outro, acontecendo a mesma coisa, sempre alguém lá falando, a gente acabou, chegou uma hora que, inclusive, os meus filhos não estudaram, pararam de estudar, que tiveram coragem, no quadro da escola, alunos do quadro da escola, que a família deve ter comentado alguma coisa, escreveram, marceneiro, os bruxinhos, filho do bruxo, numa escola, isso aqui de Blumenau. Meus filhos passaram por isso, só que eles não sabiam ainda a história, meio moleque, pequenos ainda, que não sabiam o que estava acontecendo, que não era porque era bruxinho, a gente não tinha contado uma criança em resumo. Até chegando ali, aí, como está a minha vida? Foi só de sofrimento, não consegui, passamos aperto, passamos um monte de coisa, aí acabou abandonando, aí acabei fechando a autoelétrica, a gente acabou abandonando, foi saqueada de tudo quanto é forma, que ninguém sabe quem saqueou, levaram tudo que eu tinha. Aí o restaurante, quando aconteceu isso, eu tinha até num lugar ali, esse restaurante nosso, o proprietário acabou pedindo, nunca também falou nada diretamente para nós, mas pediu, queria o prédio, precisava de ocupar, deu um prazo, mas na hora eu senti aqui, já tirei na hora, acabei tirando as coisas, tudo que eu tinha, equipamento, levamos para uma casa, estava até indo bem, estava numa casa, conseguindo dar pelo menos alguma coisa aos meus filhos, poder se alimentar, comer, as coisas estavam seguindo. Eu levei para essa casa, infelizmente nessa casa a gente estava morando, agora, quem conhece Blumenau sabe que dá muitas enchentes, dá muitas... Então não chegou da enchente, doutor, mas tem um riozinho, passava embaixo da casa, o esgoto ligaram direto, subiu tudo, perdi tudo, desde mantimento, de coisa elétrica, que eu tinha tudo ali. Aí mais uma vez, derrotado, aí acabei me afastando hoje com uma área mais rural, como eu estou hoje. Até... O senhor faz o que hoje, senhor Oswaldo? Hoje eu vendo almoço para comprar janta. Hoje, como a gente fechou o restaurante, fechou tudo, hoje eu tenho na própria casa uma cozinha industrial, a gente montou uma cozinha industrial e estamos trabalhando... numa área que nós conseguimos... não diretamente dentro da casa, mas uma outra parte comercial, é uma cozinha industrial que a gente faz alimento, faz marmitex, tá? E só que tem um porém, eu hoje moro em um lugar afastado do centro de Blumenau. E quem sabe, quem já comeu marmitex, sabe, se até chegar no cliente, pedir, o tempo demora, o entregador cobra para levar, então está uma situação muito complicada, tão difícil. Tanto que teve um grupo de pessoas que acabou abrindo, fez uma vaquinha para tentar ajudar a gente, sabe, essa vaquinha.
Só que eu acabei bloqueando, nem divulguei a vaquinha, que houve uns comentários de pessoas que começaram a falar, mas ele tem 2 braços, ou meu pai também se prejudicou financeiramente, mas se levantou, só tinha uma coisa, a pessoa não teve assim uma empatia de ver a situação da gente, a situação do nome bruxo na testa. Eu mandei currículos para lugar, tentei, achei que era um emprego, chegou na hora, tudo certo, depois quando vi o nome não conseguia. Então aconteceu, o ano passado meu filho chegou em casa, falou, pai, você ouviu, pai, aqui a notícia do caso Evandro, a novidade? Eu falei, não, filho, eu não vi, não quero ver, não me fala. Eu me fechei no mundo, eu não queria saber nada, doutora. Eu não queria saber nada do caso Evandro. Eu não assistia mais reportagem, não via mais nada. O que você via na internet era só paulada, era só... O doutor que mora em Guaratuba, eu sabia como que eram as manchetes, como que eram as matérias, o que saía no dia a dia. Então, eu acabei o quê? Me apegando ao videogame, que eu vivia o personagem de videogame, não lembrava, não pensava, que minha cabeça era 1000 por dia, por hora, essa história. 1000 por dia, essa problema de ver meus filhos padecendo, eu não podendo abandonar a escola, abandonar estudo, abandonar tudo. Graças a Deus, que Deus foi bondoso, eles acabaram se apegando à música, não pegaram para o outro lado da vida. E meu filho falou, você viu? O pai não veio. Falou, pai, saiu uma matéria. Eu falei, não, filho, eu não quero. Não, pai, escute só um pedacinho, que minha esposa viu ali. Diz assim, e agora, Paraná? Como vai ser? Eles são inocentes, apareceu a verdade, apareceu... Aquilo acabou me deixando um pouco curioso. Eu fui ver a matéria, realmente, esse jornalista está falando isso. Aí eu comecei, o Davi me ligava, a Beatriz me ligava, o Ivan Mizanzuki me ligava, eu nunca falei para o Ivan Mizanzuki, não quero saber da série, não quero saber de nada. O Ari falou, vê a série. Eu falei, não, Ari, eu não quero ver série. Até que eu acabei entrando num grupo que tem hoje no Face, tem mais de 15 mil pessoas, que eu acredito que sejam anjos, que estão ali ajudando a nossa causa. E... Eu até ia falar agora para o senhor, o que o senhor queria divulgar, né, o que o senhor gostaria de falar para o nosso público que está hoje conosco aqui, nessa sexta-feira à noite, 15 para as 9, tem uma galera conosco aqui, muita gente passou por essa live, o que o senhor queria dizer para esse povo? Certo, então aí, doutor, eu acabei voltando meu nome, aí meu filho voltou o primeiro nome marceneiro, foi o primeiro a voltar, foi meu filho. Quando eu vi que o meu filho voltou, eu falei, puta, que covarde que estou sendo. Eu tinha um Facebook com umas 10 pessoas só, tinha meu Instagram com umas 5, 6 pessoas. Aí o que aconteceu? Eu voltei meu nome, acabei recebendo, hoje meu Facebook deve ter quase umas 4 mil e poucas pessoas, meu Instagram quase umas 3 mil, 2.600, 1.700, e começou a crescer, então a gente começou, de lá para cá a gente começou a, não é o peso da culpa que eu nunca tive, meu corpo foi preso, mas a minha alma, o meu espírito foi livre. Mas pelo menos aquela sensação de poder respirar, de poder mostrar a cara, de poder honrar o nome do meu pai, sabe, doutor? Então, o que a gente queria, se pudesse, é divulgar os canal nosso, meu canal do YouTube. A gente quer monitorizar o canal do YouTube, né? E lá eu tô pondo a história do caso, eu tenho a história do caso Evandro, tem algumas partes da série da Globoplay, tenho lá. Tenho também sobre os relatos espontâneos, tenho lá. Tem coisas de religiões também. O nome do meu canal é Oswaldo Marceneiro, ou melhor, o meu Instagram é Oswaldo Marceneiro, o meu canal do YouTube é Oswaldo Marceneiro, o meu Face é Oswaldo Marceneiro, o Twitter, tudo Oswaldo Marceneiro. E a gente tem também, aproveitando uma página, cuidar até vocês, nós temos uma fanpage, eu sou meio burro nessa parte de internet, Sim, não sei muito mesmo. como dizer. Tá certo. Eu tenho uma fanpage lá no Face, chamado Nossa Luta. E essa nossa luta hoje, como eu disse, o alicerce é o caso Evandro de Justiça, mas hoje lutamos contra tudo que a gente puder lutar diretamente contra injustiça, intolerância, tudo. Convido vocês lá, quando tiver alguma coisa sobre injustiça, judiciário, pode postar, ajudar a nossa página, convido o pessoal a fazer parte, hoje tem umas 1.300, 1.400 pessoas nessa página, nosso pessoal lutando contra a gente, e essa é a história. Então, uma luta aqui em Blumenau, a gente estava até esses dias atrás, com umas mães, estava na frente do presídio, tenho esses vídeos no meu canal de YouTube, os presos não podendo ter seus direitos que a Constituição dá. A gente fez um trabalho com essas mães, estamos vendo agora umas mães que estão aqui com os filhos, estão sendo tirados, pondo para adoção, uma história que eu não entendi muito bem a história, vou conversar com ela essa semana. Então essa é a nossa luta. Nossa luta hoje é tentar, sabe, doutora, gritar para o mundo essa justiça.
A gente está também com um projeto aí fazendo um livro que vai chamar Fé e Tortura, onde a gente vai contar a trajetória do que passamos e principalmente o que aconteceu dentro do presídio. Deixa eu falar rapidinho uma história para vocês profissionais, jurídicos. Dentro do presídio, eu vi um preso sendo arrastado para o castigo, porque a mãe dele trouxe 5 sacos de areia. 5 sacos de areia para ele, tiraram nós tudo da cela, deram uma geral na cela, queriam achar o buraco, para que era, o que o preso queria tampar com aquela areia, esconder o que era areia. Resumindo, esse preso era meio analfabeto, ele pediu para um outro preso escrever para ele uma carta para a família, e dentro do presídio, a areia chama-se açúcar. O açúcar lá, no dialeto do preso, é areia, como tem cama é jega, como boi, existem várias linguagens. Ele falou, fala para minha mãe trazer uns açúcar para mim, eu tenho 5 pacotinhos, mas separado, em equilíbrio, para poder dividir com os amigos aqui. E o outro preso escreveu para ele, trazer 5 pacotes de areia. Quer dizer, talvez na inocência foi. Então a gente quer contar histórias que aconteceu dentro. Então esse livro, a ideia é chamar Fé e Tortura. Contar sobre as torturas. Eu tenho marcas até hoje, que o Davi tem, a Beatriz tem, todos têm. É isso aí que a gente... Quando o senhor for divulgar o livro, conta para nós, manda para nós, que a gente puder ajudar também. É um caso muito complexo esse do senhor, injusto, né? E bastante interessante. Eu fiquei impressionado com a história, é uma história que eu não conhecia a fundo, fui estudar o caso, né? E eu acho que o doutor Riquelme tem mais alguma pergunta? Não, eu só quero fazer uma consideração. A gente não pode estourar muito tempo. Uma consideração aqui, doutora Beth. Doutora, deixa eu deixar só uma coisinha bem pequena aqui. Uma coisa que a gente vai debater e vai falar ainda, eu acredito que o Evandro possa estar vivo. Não só eu, como autoridades acreditam. Ontem, na quarta-feira, o doutor Figueiredo Basso deu uma entrevista para a Banda B, ele fala também sobre uma coisa muito interessante, que é o quê? Acharam agora, o doutor de Guaratuba se conhecer bem a história, na época acharam um corpo de uma menina, com o vestimento do menino, e que não era o Leandro Bossi, não era. Hoje diz que era o Leandro Bossi, aquele mesmo osso. Só que diz que especialista que conhece, só de olhar, sabe definir a pélvica de um menino, de uma mulher para um menino, por causa da gravidez da criança. Só que o que a gente queria saber, a gente pergunta, esse osso não poderia ser o mesmo osso que na época do Evandro mandaram lá para o laboratório? Esse mesmo laboratório que errou em 92, não pode ter errado também sobre o Evandro? Esse mesmo laboratório, quem colheu, onde está, eu não sei se é custódia, como chama? Tem uma coisa de custódia? Quando vai colher provas? É cautela. Quando você recolhe as provas, quando se tem... como chama, doutor? A custódia da prova. A custódia fica guardado. Fica guardado. Exatamente. Até hoje, onde estão essas custódias das provas? Onde estava esse osso? Que osso é esse? Onde foi recolhido? Então, tudo isso aí, a gente está buscando resposta e vamos lutar através disso também, doutor. A gente acredita... Seu Oswaldo, são muitos pontos controvertidos. Se a gente for trabalhar ou contar muitos deles, a gente vai se alongar demais. E tem um deles que tem compromisso, então, em breve agora, precisar encerrar. Doutor Isabel, só antes de encerrar, eu quero deixar... Só passar para os nossos ouvintes hoje, que agora em setembro a gente vai estar em funcionamento lá o nosso canal no YouTube dos Tribunos da Defesa, onde a gente vai ter mais tempo para debater esse tipo de assunto. O canal vai estar em setembro inaugurando. O doutor Oswaldo, o Oswaldo já está convidado para estar no nosso bate-papo ali do YouTube. Lá fica gravado. Fica a oportunidade para que todos que não puderem acompanhar hoje ao vivo possam acessar pelo YouTube. Vai ser muito legal voltar a conversar do caso Evandro com mais tempo. Porque, olha, eu assim como o doutor Figueiredo Basso, eu acredito que foi um dos casos de maior injustiça no Brasil que nós tivemos até hoje, quase equiparado aos irmãos Neves que nós trabalhamos em sala de aula. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta, doutor Pinheiro. O senhor é de Guaratuba, né, doutor? Eu não sou natural de Guaratuba, mas eu moro há 25 anos aqui já.
Eu tive em Guaratuba aí, esses dias, tempos, na virada de ano ali, estive na casa de Bardelli, um guerreiro também que sofreu um monte, outro injustiçado. Estive na casa de Antônio Costa, um cara que acho que merecia também ser recompensado, o que ele sofreu, o que ele contou para mim a história, o que aconteceu realmente sobre a Andréia, sobre as coisas tudo, sobre ele mesmo, não deixaram nem ele dar depoimento em nosso favor que ele quis. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente foi bem recebido, pessoas tiraram foto com a gente, pessoas pediram, fomos pagar café e padaria, não cobraram, comemos lá, não cobraram. A gente recebeu um calor muito grande. Só que o Jorge falou num relato dele lá, onde a gente acabou o processo, que Guaratuba inteira não tinha aceitado essa do Lei Prevô, que falou que Guaratuba inteira está falando que é verdade isso que ele fala, doutor? Não, na verdade esse Diógenes é um idiota, né? Ele fala mais que os cotovelos e ele é bem desacreditado na cidade. Existe uma pequena, uma mínima, quase inexistente minoria de pessoas que ainda possam acreditar nas histórias que ele conta. Mas não, a cidade no geral, a sociedade hoje, até com a evolução do tempo e tudo, ela acredita em toda essa farsa que foi montada e é favorável à briga de vocês. Totalmente hoje é um cenário totalmente diferente, sabe? Então fique certo que isso, Guaratuba mudou bastante e evoluiu em todos os aspectos. A história hoje para nós está só algumas exceções porque nada é unânime, mas no geral está bem favorável a vocês. A gente sentiu bem isso. Outra pergunta que eu quero pedir para você. Essa live aqui, eu tenho como vocês, eu não sei como faz, vocês põem ali como, eu não sei se é patrocinador, para ficar gravada no meu Face também, que a gente vai divulgar. E se eu posso pegar essa live e postar no meu canal, no meu canal, na Nossa Luta, os outros canais, e divulgando também sobre esse YouTube de vocês, né? Que a gente quer estar junto nessa luta. Podemos fazer? Não tem problema? Com certeza, com certeza. A live fica gravada, né, doutora Beth? Aí dá para baixar. A live fica gravada, a gente só precisa ver como é que faz para estar incluindo. Eu sei que tem uma coisa que você faz. Pesados para poder estar transmitindo, para poder estar mandando pelo WhatsApp ou e-mail. Não, tem uma coisa, doutora, que quando termina a live, tem uma forma que só ela consegue pôr como. Quando vai marcar a pessoa, pôr como. Não marcar, põe um outro que tem, ela fica também no meu canal já como tá. Tá certo. Eu verifico isso, esse material vai ser encaminhado para o senhor, pode ficar tranquilo. E quero agradecer vocês todos pelo carinho, pelo apoio, pela força. É importante ter pessoas como vocês, assim, que lutam, que buscam a verdade. Isso é muito importante mesmo. Hoje está faltando muito falta de amor. E uma coisa que a gente deixar bem para as pessoas, é fácil acabar, doutores, com a discriminação, com os preconceitos. Basta a pessoa ser humano, a pessoa acreditar que ele é humano. E muitas pessoas perguntam se eu tenho ódio, tenho bronca de Jorge. Não, eu tenho pena de Jorge. Se eu encontrar o Jorge hoje, eu vou fazer uma oração para ele, não quero nada de mal para ele, porque o mal não está em mim, o mal está nas pessoas. Então a gente pede muito a Deus, acredita a Deus. E só tem um jeito, para todos que estiverem ouvindo, que vão ouvir, para acabar com tudo isso, intolerância, discriminação, basta acreditar que é ser humano. No momento que você acreditar que você é ser humano, você vai acreditar que Cristo falou para amar seu próximo como a si mesmo. Quero dar uma boa noite a todos, agradecer o carinho, o apoio. O Davi pediu solicitou entrada aqui na sala. Eu peço para o Davi para mandar uma mensagem para a gente ali no grupo, ali no privado, que na próxima live a gente pode organizar para que ele venha também contar essa história pelos olhos do Davi, né? Que é a ótica dele. Exato. Eu passo ali, eu acho que tem o WhatsApp de vocês, né? Eu passo ali pelo WhatsApp o contato do Davi, o WhatsApp dele direto, né? Sim. Então, Davi, eu peço só desculpa para não aceitar ali, justamente por conta do horário e da quantidade de pessoas participando. Tanto o Vicente foi um irmão meu em vida ali, o Davi hoje passou esses anos todos junto com a gente, é um guerreiro que está junto com a nossa luta. Tenho orgulho do Davi, doutor, um cara que escreveu cajeta na parede, um cagueta lá, hoje está se formando, acho que falta 1 ou 2 estágios, não sei bem como funciona sobre advocacia, hoje está se formando doutor, um cara que, sabe, lutou e batalhou na vida. Parabéns pela tua força. Já esteja convidado, Davi, para a próxima live ali, estar trazendo essa visão tua também. Agradeço sim, é muito importante esse trabalho de vocês, é muito importante isso aí.
E, novamente, convidando vocês para postarem o que quiserem sobre injustiça, sobre os erros, na nossa luta, na página do nosso página ali, que a gente vai começar a divulgar o canal de vocês também aí, sabe? Um abraço a todos aí, E doutor até Rogério, é doutor uma, é Pedro, uma meta doutor dos Gilberto. tribunos. Os tribunos da defesa Obrigado. têm um lema: a justiça tarda, mas não falha. Trabalhamos, sim, dentro do tribunal do júri, dentro do processo criminal, para apontar esse tipo de erro e evitar que isso aconteça. Com um parente E, de alguém que está assistindo. Hoje a gente está olhando aí o caso do senhor Oswaldo, mas amanhã ou depois pode ser um parente teu. Então é muito importante que todos, em forma de união, combatemos esse tipo de situação. sim, eu vou até passar depois um contato de umas, que eu tenho de umas mães aqui, que tem uns filhos aqui nos presídios de Blumenau, umas situações complicadas que estão passando. A Então, gente eu agradece. contato Claro, vocês também. o trabalho, Claro, a gente esse agradece. trabalho que a gente faz é um trabalho para Eu todos. desejo tudo de bom para o senhor. Agradeço demais a participação do senhor de estar contando essa história. A gente sabe que A isso, gente. inevitavelmente, mexe com o emocional, que não é fácil de falar, principalmente para o público, uma porção de gente, porque é a tua vida. Mas isso vai ajudar, com certeza, muitas pessoas, tá certo? Então, agradeço, Doutora, deixo um abraço para o senhor. eu quero deixar só uma coisinha para o pessoal que vão ver, analisar e pensar e responder para eles mesmos, não responder para mim. Diz que o Diógenes, dia 15 de fevereiro, teve a festa do Moraes Moreira, ele viu o Sérgio Cristoforini captando o menino, pondo na moto e levando para matar. A Beatriz está esperando. Você vê, ele falou que viu e já sabia que a Beatriz estava esperando para matar a criança. Como que ele já sabia que a Beatriz estava esperando? Essa pergunta. A outra pergunta, ele falou que viu até luz, tudo, mas não falou nada para a família, não comentou nada, porque ele tinha medo da família Baia. Ele comenta que acabou se envolvendo com um mentiroso do Edésio, um mentiroso, que falou aquelas coisas, também chama de mentiroso, disse que viu um monte de coisa, eles tinham medo da família Baia. Então, a pergunta, como que pessoas que eram investigadores, viu, não falou nada, ficou quieto, aguardou tudo lá, e como, se tinha tanto medo da Baia, como que o Diógenes, doutores, eu queria uma pergunta para a população em geral, como que o Diógenes, na noite que sumiu o Evandro, no mesmo instante pouco sumiu, ele foi na casa de Aldabage, deu de dedo na cara de Aldabage e disse assim, se a criança aparecer morta com falta de órgão, você é culpado. E não tinha nem aparecido o corpo, nada. Depois de uns dias, apareceu o corpo bem da forma que o Diógenes falou. Essa é minha pergunta à população para pensar. Como que o Diógenes adivinhou? Como que o Diógenes soube que essa criança ia aparecer morta, senhora? Isso aí está na série, isso aí está em processo. E como que a Justiça do Paraná nunca quis saber como que o Diógenes sabia certinho como ia aparecer essa criança? Tá certo, senhor Oswaldo. Certo? Isso aí, fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado, senhor. Um abraço, Ronaldo. Obrigado Boa pela noite, participação. tudo bom? Boa A noite, gente pessoal. agradece. Obrigado, Boa noite tá? a todos que Obrigado participaram, pela presença agradeço de cada um. a atenção, a participação e boa sexta-feira, bom final de semana a todos, né? Para Afinal de vocês contas, também. Obrigado, doutores. trabalhamos a Valeu, semana gente. inteira, agora um merecido descanso. E quando Seja vier bom. para Blumenau, Isso aí, um abração. até mais. Tudo de bom. Um abraço.